Bom, aqui eu vou ensinar vocês as nomenclaturas, tá? Que existem na química, em questão de substâncias e moléculas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, beleza? Então, os átomos, os elementos químicos reagem entre si com algumas regrinhas. Por exemplo, tem a regra do octeto, que vocês vão aprender ainda. E tem a ligação covalente, ligação dativa, ligação iônica. A ligação iônica libera íons. Então existem alguns compostos que a gente vai aprender aí. Só que antes disso, vou aprender algumas nomenclaturas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 moléculas de água. Aqui a gente tem 4 moléculas de água. H2O, todo mundo sabe que é água. Agora, como é que é a água em si, né? Como é que é uma molécula de água? Uma molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E existem algumas regrinhas para isso, mano. É um bagulho tão louco que quem tá ligado em química sabe que aqui você calcula até o ângulo. Você calcula até o formato que é colocado. Por exemplo, os diamantes são duros, eles são resistentes porque ele tem uma forma geométrica. Até mesmo esses compostos, ele tem uma regra geométrica, um desenho geométrico com ângulos que forma ser uma substância mais resistente que a outra. Então vocês podem perguntar, nossa, por que a madeira é resistente e a pedra chega a ser mais resistente que a madeira e o diamante consegue ser mais resistente que a pedra? Tudo isso em questões não só do elemento químico em si, mas também da sua estrutura molecular, da sua forma geométrica que tem lá, tá? Existe uma lá que é chamada de tetraedro, então tem um monte. E aí quando vocês aprendem, por exemplo, sólidos geométricos em matemática, vocês vão aprender, ou já aprenderam, você já deve ter aprendido sobre poliedro, sobre tetraedro. Para quem não sabe o que eu estou falando, pirâmide, por exemplo, pirâmide quadrangular, essa figurinha aqui, ó. Já vão, se vocês não viram, vocês vão ver ainda. Então, tudo isso aqui formam estruturas resistentes, tá? Então, vamos lá. Continuando, então, o que eu estava falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ó, eu vou dar um exemplo. Vamos ver se vocês conseguem me entender. Você tem uma figura igual a essa. Imagine essa figura aqui. Certo? E tem outra figura igual a essa. Aqui a base é um triângulo, aqui a base é um quadrado. Imagine que são, tipo, a base ela é regular, todos os lados iguais. Qual seria mais fácil de tombar? Essa ou essa? Essa aqui. Porque se você empurrar, ela tomba. Essa aqui, mano, para você derrubá-la, tem que fazer uma força maior. Esse tipo de coisa acontece nas estruturas moleculares, certo? Então, por isso que a pirâmide do Egito, né, ela é feita mais ou menos desse jeito e existe até hoje. Tá? Então, nada é por acaso. Colocar um quadrado porque é mais bonitinho, não. Tem toda a sua condições ali de geométrica. Ok, então aqui, H2O. Ótimo, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que aí existem algumas nomenclaturas que a gente precisa saber em química. Prestem bem atenção para não esquecer isso. Você de casa também, vai saber atenção. Aqui eu tenho 4 moléculas de água. Então, eu tenho uma dessa, que eu falei antes, tem umas regrinhas que a gente não precisa saber agora, mas existem umas regrinhas para ela ser assim. Você já pararam para perguntar por que ela não é assim? Né? Por que não é assim? Por que tem que ser desse jeito? Existem umas regrinhas. Regra de atração dos átomos, dos prótons, nêutrons, elétrons, essa coisa toda. Então, 4 moléculas de água. Eu tenho um H2O ali. 1, 2, aqui eu tenho 2 moléculas. Se aqui tivesse escrito 2 moléculas de água, eu teria 2 dessas. Aí eu vou fazer outro aqui. Mais outra. 1, 2, 3. Vou fazer mais outra. Tenho 4. Agora sim, 4 moléculas de água.
Quando você estiver ouvindo falar 4 moléculas de água, você tem algo parecido com isso. Certo? Só que eu tenho uma substância, essas 4 moléculas, na verdade, elas são formadas por uma substância. E essa substância tem 2 elementos químicos diferentes. Quais são os elementos químicos diferentes? Hidrogênio e oxigênio. Quando eu tenho uma substância que ela é feita por mais de um tipo de elemento químico, é chamada de substância composta. Então aqui eu tenho 4 moléculas de água e uma substância composta. Oxe, professor, mas você não tem 4 substâncias? Não, eu tenho 4 moléculas. Muita gente se confunde com isso. Certo? Eu tenho 4 moléculas, mas na verdade eu tenho uma substância composta. Quando você vai contar substâncias, você conta apenas uma vez. Quando eu vou contar as moléculas, eu estou colocando a quantidades que eu tenho daquela substância. Vocês estão entendendo? Esse paradoxo que tem aí, essa pegadinha que tem? Se vocês entenderem isso, vão notar muitas questões. 4 moléculas de água, mais uma substância de água. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Tenho 2 elementos químicos. Quando eu falo elemento químico, eu estou olhando só o composto em si. Eu tenho hidrogênio e oxigênio, só isso. 2 elementos químicos. Hidrogênio e oxigênio. Ok. Agora, quantos átomos? Aí eu conto cada um. Aí é só multiplicar. Ó. 4, pega essa molécula, esse coeficiente que fica aqui, multiplica por esse índice. 4 vezes 2, 8. 8 átomos de hidrogênio. 4 vezes 1, 4. 4 átomos de oxigênio. Portanto, no átomo você conta tudo, na molécula você conta tudo. No elemento químico você conta apenas uma vez, e na substância você conta apenas uma vez. O coeficiente sempre vai estar na frente de todas as fórmulas? Sim. Tá? Sempre na frente. Vai ser sempre essa... Olha, apesar de que tem alguns que... É sempre na frente. Para vocês é sempre na frente. Tá? E normalmente balancear. Ok, então... Vocês conseguiram perceber a diferença do que eu fiz aqui? 4 vezes 2, 8. 8 hidrogênios, 4 de oxigênios, que é o que está aqui. 4 de hidrogênios, 4 oxigênios, 8 hidrogênios, 4 moléculas, uma substância composta e 2 elementos químicos. O elemento químico conta apenas uma vez e a substância conta apenas uma vez. Entenderam? Bem? Vocês aí de casa estão vivos? Quase caíram? Não? Tudo bem? Ok, continuando, não apaga não vai embora não. Olha essa reação química aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler comigo. 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, formam 2 moléculas de água. Certo? Este lado está formando esse. De alguma forma, que não vamos discutir aqui, isso aqui está formando aqui. Eu pergunto, um detalhe importante. Substância composta formada por elementos químicos diferentes. E substância simples, formada por mesmo elemento químicos. Portanto, aqui eu tenho quantas substâncias simples dessa reação completa? Alguém consegue falar para mim quantas substâncias simples? 2. Oxe, olha só, como assim 2? Eu estou vendo 4, eu estou vendo 3 aqui. Não estou falando de molécula. Estou falando só da substância simples em si. Tenho 2 substâncias simples. Então, ó, eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Depois vocês copiam, vocês de casa apertam o vídeo aqui. Como a lousa não é tão grande, eu preciso apagar ali. Então, vamos olhar agora. Vamos olhar agora a reação completa em si. Certo? Então me ajuda. Substância composta nós temos lá? Sim ou não? Tem. Quem? Quantas? Uma só. Uma substância composta. Temos substância simples. Substância simples. Quantas? 2 substâncias simples. Moléculas. Aqui eu não identifiquei moléculas reagente produto.
Eu falo então moléculas na reação. Quantas moléculas na reação nós temos? 2. Vocês de casa conseguem descobrir quantas moléculas na reação? 3? Na reação. Reação completa. 4? Oxi. 5 moléculas. 5. Oxi, tá onde, professor? Tá maluco? 2, 3, 5. Então, vou até separar aqui. 5 moléculas. 3 no reagente. 3 no reagente. Reagente é quem reage. E 2 no produto. É o que é formado. Certo? Então, 3 no reagente. É importante saber isso. Quantos elementos químicos? 2. Só 2. Professor, mas tem tudo aquilo ali, mas, mano, é só 2. Hidrogênio e oxigênio. Então, 2. Dá para enxergar esse laranja aí? Sim. Então, 2 elementos químicos, que são hidrogênio e oxigênio. Tá? É engraçado, porque aqui eu falo só hidrogênio e oxigênio. Mas lá aqui, ó, aqui eu estou falando 2 de H2, ó, e 1 de O2. E aqui, 2 de H2O. Aqui eu olho tudo. Quantos átomos de hidrogênio? Agora toma cuidado, porque quando eu vou contar átomos de hidrogênio, eu tenho que contar apenas de um lado. Ah, por quê, professor? Vocês já vão entender por quê. Quantos átomos de hidrogênio? 2 vezes 2, 4 de hidrogênio. É bom especificar, né? 4 átomos de hidrogênio no produto. Desculpa. No reagente. E no produto também. Oxigênios, quantos? 2. Por quê? É só multiplicar. Isso vezes isso. No 2. Estão entendendo? Daqui, gente, a gente vai fazer um trabalhinho. Quem está por cima sabe como eu faço. Vamos desenhar aqui. Sem ficar se portando com a estrutura molecular, assim, tipo, como ela é geometricamente, vamos arriscar mais ou menos como ela seria. Então, 2H2, eu tenho HH aqui, só que eu tenho 2 dessas. Com 1 de O2. Ó. Aí eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, né? Aqui gás de hidrogênio, por exemplo, ele está falando gás de hidrogênio. Seria mais ou menos isso. Com de oxigênio, formando quem tem mais hidrogênio? O reagente ou o produto? Quem tem mais reagente? Quem tem mais átomos? Quem tem mais hidrogênio? Reagente ou produto? Responda para mim. Quem tem mais? Hã? É igual. Certo? Igual. Aqui eu tenho 4. Aqui também. Átomos de oxigênio. Igual. Aqui tem 2. Aqui também. Portanto, essas 2 moléculas se juntaram com essa para formar 2 dessas. Entenderam mais ou menos como é que funciona os desenhos? E esse treco aqui era importante demais. Só da ITEC tem umas 10 questões dessa aí. Questões teóricas, a gente conta. Questões teóricas. Era isso que eu ia perguntar. Tipo, uma questão só pode ser só conta e outras podem ser só teórica? Isso. A teórica tem um monte, já fazia um monte de questões teóricas desse formato aqui. Eu sei que é muita coisa para um vídeo só. Eu sei que é muita coisa para um vídeo só, para uma aula só. Mas eu acho que dá para entender. Tá? Entenderam aqui? Muito obrigado. Valeu. Vocês podem copiar. Fala, Felipe, tá chorando? Nada, só tô espreguiçando. Ah, tá. Tô lembrando de ontem. Obrigado, Silvia. Não tá pausando. Espero que. Travou, né?